Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra de Fé e queremos então, com a sua permissão, entrar na sua casa para compartilhar com você da Palavra de Deus. Nós vamos entrar então agora no intervalo, nós vamos escutar uma linda canção, mas eu quero já deixar a referência bíblica para que você possa me acompanhar depois. Nós vamos meditar hoje no texto de Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 8. Não sai daí, no segundo bloco nós vamos voltar depois desta canção e vamos meditar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em voltas, Tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas,
Bom, nós estamos então de volta, este é o segundo bloco e hoje nós vamos então meditar no texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então, como eu disse na abertura deste programa, você que já pegou a sua Bíblia, você já pegou papel e caneta, você que tem acompanhado a programação e tem anotado, tem estudado a Bíblia juntamente conosco. Então vamos ler o que diz o livro de Isaías, no versículo 38, versículo 1 a 8, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será por parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais declinou o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais tinha andado. Eu quero extrair deste texto aqui algo muito prático para os nossos dias, para a nossa atualidade. Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero compartilhar com você esta mensagem. Nós ministramos semana passada na igreja, foi muito especial, muitas pessoas foram tocadas e eu creio que você que está me acompanhando esta programação, eu creio que o Espírito Santo também vai tocar no seu coração. Quando Deus ele nos dá um aviso, Deus aqui chega para Ezequias, ele está dizendo assim: olha, põe a tua casa em ordem. Esse é o texto e este é o tema deste estudo e desta mensagem. Olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer, você está doente. Uma coisa que nós entendemos daqui, e eu quero que você estude comigo, que uma coisa é certa: todos nós que estamos vivos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos o desejo, nós temos a esperança e queremos muito viver por muitos anos. Mas se nós visitarmos um cemitério, nós vamos ter um exemplo de que lá, desde crianças até pessoas mais velhas, pessoas de várias idades, elas foram levadas daqui para a eternidade. Então, na verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. E aqui, nesse texto, Deus está falando para o rei, usando o profeta Isaías, dizendo: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E aí, Isaías ele se vira contra a parede, começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a orar a Deus. E aí, na mesma hora, o profeta, quando está saindo do palácio, está saindo da casa do rei, Deus fala com eles: volta lá e fala para o rei que a oração dele foi ouvida e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. O que eu quero meditar com você nesse programa é sobre a nossa realidade no dia de hoje. Aqui Deus está dizendo para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem. E nesta noite, neste dia, você que está acompanhando essa programação, eu quero dizer e ser um instrumento de Deus aqui para dizer assim que você e eu, nós precisamos a cada dia colocar a nossa casa em ordem. E aí eu separei aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com você neste programa. Primeiramente eu quero falar sobre colocar a casa em ordem no sentido espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus. Não adianta eu querer pensar que pela força do meu braço eu vou conseguir vencer e vou superar sozinho. Existe sim um Deus que nos ama,
e nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para se entregar por nós na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, com o propósito de que todos nós alcancemos a salvação. Então, no sentido espiritual, nós precisamos botar sim a nossa casa em ordem. Como? O primeiro passo é orando. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, porque Deus, Ele é um Deus que Ele quer e tem o desejo de se relacionar conosco. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano. Lá dentro estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas quando Jesus veio, aquele véu que separava o homem daquele lugar santíssimo, ele foi rasgado, no sentido de que eu e você hoje, nós temos livre acesso a Deus, através do que? Através de Jesus e através da oração. Quando eu oro, eu abro meu coração para Deus. E quando eu oro e meditando na sua palavra, Deus se revela a mim e Deus começa a falar comigo. E aí as minhas orações, elas são atendidas quando eu estou alinhado com a vontade de Deus. Jesus disse, olha, pedis e nada tendes, porque pedis e pedis mal. Muitas vezes nós nem sabemos orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a orar. Ele nos ensina como orar, como chegar diante do Pai. O que Ezequias fez? Ezequias, ele, aqui no versículo 3, ele diz, Senhor, lembra-te, peço-te. Aqui no versículo 2, perdão, ele diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias começou a colocar a sua casa em ordem, no sentido de oração, de vida espiritual. Um outro sentido que nós precisamos botar nossa casa em ordem é nos humilhando. Como assim nos humilhando? Então eu vou ter que deixar que as pessoas me humilhem, que as pessoas me pisoteiem. Não, nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, entendendo que se não for pelo Senhor, que se não for o Senhor que edificar a casa, como diz o salmista no Salmo 127, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu preciso de me humilhar, me arrepender dos meus pecados e buscar a Deus de todo o meu coração. Nós precisamos entender que a nossa vida depende de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, entendendo que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu sei que eu sou pó, eu sei que realmente as minhas condições elas são precárias, mas eu sei que a Tua palavra me garante que em Ti eu sou mais que vencedor, que contigo eu posso todas as coisas. Então, no sentido espiritual, nós precisamos de oração, nós precisamos colocar a casa em ordem no sentido de humilhação, não de ser humilhado pelas pessoas, mas sim de se humilhar diante de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza e o senhorio de Deus sobre a nossa vida. É nesse sentido de humilhação, de reconhecimento de pecado, de entender que verdadeiramente eu sou uma pessoa falha e que eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Que se Deus, assim como Ele fez com Ezequias, Deus simplesmente chegou para o profeta e disse, vai lá e fala para ele que ele precisa botar a casa em ordem porque ele vai morrer. A Bíblia diz que pelo nosso esforço nós não conseguimos aumentar nem um pouco mais de tempo no curso da nossa vida, pelo nosso próprio esforço, porque pertence a Deus. Mas aqui Ezequias nos dá um exemplo de oração, de humildade, de oração, e ele chega e aí Deus manda o profeta, volta lá e fala para ele que os seus dias vão ser acrescentados em mais 15 anos. Um outro exemplo que nós tiramos aqui de Ezequias, no sentido espiritual, ele louvou ao Senhor. Em Isaías, no capítulo 38, ainda no versículo 9 em diante, ele começa a falar, começa a adorar a Deus, ele faz um cântico de louvor a Deus, ele começa a exaltar o Senhor. No sentido espiritual, nós precisamos entender que precisamos sim
adorar a Deus. Adorar a Deus no nosso trabalho, adorar a Deus sim na igreja, adorar a Deus na nossa casa, sendo um bom pai, sendo um bom marido, sendo um bom filho e assim por diante. Então eu quero deixar para o último bloco, para nós estarmos comentando aqui sobre colocar a nossa casa em ordem, também no sentido de relacionamento e no sentido de vida material. Não saia daí e logo nós estaremos de volta. Escute esta canção e logo nós estaremos de volta ainda falando sobre esse texto maravilhoso de Isaías capítulo 38, versículo 1 a 8. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, irmão, e oramos a Deus, e Deus nos responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Cante e receba. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, irmão, e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Todo mundo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação.
vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Cante com fé. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, meu irmão. Bom, nós estamos de volta então no último bloco e nós estamos meditando hoje no texto de Isaías capítulo 38, versículo 1 a 8, onde Deus diz para o rei Ezequias: coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. Não estou dizendo aqui que você que está me assistindo hoje vai morrer amanhã, não é isso. Eu estou aqui falando para você que está me assistindo que o amanhã pertence a Deus e que nós precisamos viver os nossos dias como que se fosse uma última oportunidade, porque amanhã nós não sabemos. E aí nós estamos aqui aprendendo que nós precisamos colocar sim a nossa casa em ordem. E eu falei no bloco anterior no sentido espiritual, falando sobre oração, falando sobre perdão, sobre humildade, que nós precisamos ter humildade e reconhecer a Deus na nossa vida, e também no sentido de louvor, de nós louvarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na igreja, com a família, com os amigos e assim por diante. O rei Ezequias, a partir do versículo 9, ele começa a louvar a Deus, começa a adorar o Senhor, depois desta resposta que ele obteve. Mas agora eu quero falar no sentido de relacionamento. Quando Deus fala para Ezequias aqui, coloque a tua casa em ordem, a Bíblia não relata aqui, mas eu entendo e eu quero acreditar que talvez ele tinha muitos problemas de relacionamento. E eu posso analisar desta forma e trazer para a nossa realidade. Muitas pessoas no dia de hoje, elas enfrentam uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao relacionamento. As pessoas estão desacreditadas do ser humano. As pessoas até colocam, às vezes, em seu carro: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu animalzinho, mais eu gosto do meu cachorrinho. Nós precisamos, não que seja errado gostar do cachorrinho, não é isso. Mas isso mostra como as pessoas estão enfrentando dificuldade no que diz respeito a relacionamento. Mas o Senhor, Jesus, nos ensina que nós devemos perdoar, que nós devemos amar. Ame os vossos inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. E muitas vezes eu fico pensando, às vezes eu vejo muitas pessoas com dificuldade, não de amar os inimigos, mas de amar as pessoas próximas da própria casa. E isso precisa ser colocado em ordem na nossa vida. E aí, no sentido de relacionamento, colocar nossa casa em ordem no sentido de relacionamento significa perdoar aqueles que nos ofendem. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que é conhecida por todos, diz assim: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, faça para mim aquilo que eu tenho feito para os outros. Então quer dizer que se eu não perdoar, eu não obtenho o perdão de Deus. E se eu não obtenho o perdão de Deus, eu não tenho intimidade com Ele. O meu relacionamento com Ele é quebrado. No sentido de relacionamento, eu preciso também, além de perdoar as pessoas que me ofendem, eu preciso pedir perdão pelas minhas faltas na família. Não existe
o marido perfeito, não existe a esposa perfeita, o filho perfeito. Todos nós somos falhos. Não, a perfeição existiu na pessoa de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos sim pedir perdão para os filhos. Já contei na igreja para os irmãos, aconteceu comigo indo à igreja pregar, ministrar a palavra, muitas pessoas na igreja, e no caminho eu fui muito duro com meu filho, eu briguei, falei para ele, olha filho, senta aqui na igreja agora, não te levanta daqui, por uma coisa que talvez nem fosse tão séria assim. E quando eu estava lá orando, antes de pregar a palavra, o Espírito Santo falou comigo, de que adianta você falar da minha palavra e do meu amor para todo esse povo que está aqui, se o teu filho, que é da tua família, que é teu, que é um presente que eu dei para ti, está magoado, está entristecido, vai lá e pede perdão para ele. E eu desci do altar da igreja, me ajoelhei diante do meu filho, que estava ali cabisbaixo, um menino de 5, 6 anos, e falei para ele, meu filho, me perdoa, porque o pai errou contigo. O pai errou de uma forma, foi muito duro contigo. O pai foi muito duro com você. Nós precisamos sim pedir perdão. Você precisa pedir perdão para a esposa. Talvez você olhe e diga, pastor, mas eu erro, a minha esposa erra muito comigo. Você, esposa, diz, mas o meu marido erra muito comigo. Ele é o culpado do nosso casamento não ser um casamento bem sucedido. Faça você primeiro. Peça perdão para o marido, peça perdão para a esposa, peça perdão para os seus filhos. Filho, você que está me assistindo, deixa o orgulho de lado. Comece a colocar a tua casa em ordem e vai lá pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio, que esta é a vontade de Deus. Existe uma promessa ainda para os filhos, aqueles que querem viver bastante precisam honrar pai e mãe. A Bíblia diz que os seus dias serão acrescentados na terra, é uma promessa de longevidade. Precisamos pedir perdão sim, para as pessoas da nossa família. Nós precisamos demonstrar o amor. É muito fácil falar em amor, é muito fácil eu falar que amo, mas eu preciso demonstrar com atitude se realmente eu amo. Falar é fácil, algumas coisas é muito fácil falar. Eu posso chegar para minha esposa e dizer, olha meu amor, eu te amo, mas quando chegar na prática não fazer nada para ela para demonstrar o amor. Eu posso chegar para os meus filhos e dizer para eles assim, olha, meus filhos, eu amo vocês, mas na prática eu não faço nada para demonstrar o amor. Não abro mão de nada, não lembro deles no dia do aniversário, não lembro deles em algumas festas especiais, não trago presente, não me preocupo com o bem-estar deles. Quem sabe passo o tempo inteiro trabalhando, chego em casa e eu digo, filho, eu te amo, mas não tenho tempo de jogar um videogame com meu filho, não tenho tempo de brincar, de desenhar. Eu preciso, no sentido de relacionamento, demonstrar o amor, não somente com palavras. E nesse estudo que nós estamos tendo aqui, nós estamos falando sobre colocar a casa em ordem. Falei antes, sentido espiritual, sentido de relacionamento. E no sentido desse relacionamento eu preciso aprender a esperar o tempo de cada um das pessoas. Eu preciso aprender que ninguém é igual a ninguém. Às vezes você é muito acelerado. Aí a sua esposa, quem sabe, anda mais devagar. Mas é por isso que dá certo. Um acelera e o outro freia. Aí talvez você quer as coisas para ontem, mas a sua esposa não é assim. Talvez você, mulher, em casa acelera e aí quer as coisas para ontem e não espera o tempo do seu marido. E isso tem sido o quê? Um problema dentro de casa. Então, no sentido de relacionamento, nós precisamos sim esperar o tempo uns dos outros. Quero falar também aqui sobre colocar a casa em ordem no sentido material, no sentido financeiro, porque isso tem prejudicado muitas famílias. E aí eu quero entender, eu acredito que Ezequias não tinha esse problema, porque a oferta que ele tinha na época não era tão grande como hoje, internet, televisão, não é? E-mail, as propostas de coisas para nós comprarmos hoje é muito grande, é muito fácil da gente se endividar, nem comprar além do que precisa. Mas nós, Ezequias talvez não enfrentou lá na época, mas nós enfrentamos hoje. E eu quero falar aqui sobre 3 coisas também. Primeiro, coloque a sua casa em ordem no sentido material, evitando dívidas excessivas. Como assim? Será que realmente nós precisamos comprar aquilo que nós compramos toda semana? Será que é a hora de trocar de carro? Será que é a hora de trocar de casa? Será que é a hora de comprar um sapato novo, uma roupa nova? Será que a minha família não está precisando? Será que as pessoas que estão à minha volta não estão precisando mais? E aí eu penso em mim
compro de uma forma compulsiva e o que acontece? Acaba faltando muitas vezes o dinheiro em casa, entramos no vermelho, cheque especial e dívidas bancárias, e aí causa o quê? Causa um problema de relacionamento, aí causa um problema espiritual. Por quê? Porque aí até muitas vezes transferimos a culpa para Deus, transferimos a culpa para as pessoas que estão à nossa volta. Onde estava Deus? Só que às vezes é nós que não temos um controle e não temos um limite. Então eu quero dizer para você no dia de hoje, coloque a sua casa em ordem no sentido material. Aqui nós temos um termo até que diz assim, procrastinação. Fugir da procrastinação, um termo interessante, né? Mas eu vou dizer o que significa. É deixar tudo para amanhã. É isso que significa esse termo. Como eu falei antes, o amanhã a gente não sabe. E aí no sentido material amanhã eu faço, amanhã eu arrumo, amanhã eu termino. Inclusive até brinquei com alguns irmãos, enquanto ministrava na igreja, ainda falei assim, olha, por que muitos de nós não conseguem emagrecer? Porque eu deixo sempre para amanhã, sempre para amanhã. Amanhã eu começo a minha dieta, amanhã eu começo a tomar o remédio. Amanhã, amados, o amanhã pertence a Deus. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer depois, faça hoje, certo? E também no sentido de organização de quê? De documentação. Parece bobagem, né? Mas nós precisamos organizar os nossos objetos pessoais, as nossas coisas. Isso é colocar a casa em ordem. Tem pessoas que às vezes recebem uma cartinha lá do Serasa. E aí você quitou essa conta, quitou essa dívida. Mas você vai procurar, você não acha o comprovante. Por quê? Porque está tirado, porque está perdido. E aí hoje nós entendemos que nós precisamos organizar. Parece coisa simples, mas isso muitas vezes atrapalha o nosso dia a dia. Isso muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E eu quero concluir com o texto de Isaías 55, capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Coloque a sua casa em ordem. Como eu disse, no sentido espiritual, busque a Deus. No sentido de relacionamento, perdoe, libere perdão, peça perdão para as pessoas. No sentido material, coloque a sua casa em ordem, organizando a sua papelada, organizando as suas finanças, porque eu vejo muitas famílias se destruindo até mesmo por isso. Até mesmo como uma estratégia maligna. A pessoa não guarda as coisas, desorganizada. Depois aí vem uma dívida, a pessoa pagou, não acha comprovante, se estressa, fica preocupada. Coloque as coisas em dia. E principalmente, guarde esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe você, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E não esqueça, sempre há tempo, mas não deixe para amanhã. Comece agora a colocar a sua casa em ordem. Que Deus abençoe. Até a próxima. Jesus te ama. Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.